Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Prosa de Prof, ponto de encontro dos professores para aquele bate-papo super legal e descontraído sobre o dia a dia das escolas. Hoje estamos com um convidado super especial que tem um currículo vasto e extenso e já tem muito tempo já de sala de aula e de ensino e de inspiração a muitos alunos. Ele que já foi bicampeão brasileiro de taekwondo e é professor de educação física. Ele que é o dono da AMF, uma academia super conceituada no ramo das artes marciais e de outras modalidades. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Adenilson. Seja muito bem-vindo, Adenilson. Valeu, Júnior. Obrigado aí pela apresentação. Eu que agradeço, né? Primeiramente a Deus, né? Que Deus também que venha abençoar o teu projeto imensamente. E a gente está muito feliz pelo convite de a gente falar um pouco da nossa trajetória, um pouco do nosso trabalho, nossa contribuição com a educação e também com o esporte. Bom, com um gabarito desse tamanho, a gente não poderia deixar de fora esse projeto. Na verdade, a princípio, a gente pede que o nosso convidado ele venha abrir o seu LinkedIn, o seu Wikipédia, falar um pouco da sua vida, da sua trajetória, de como é que começou até os dias de hoje, ou seja, do Gênesis até o Apocalipse, para a gente poder entender basicamente como é que foi a vida, como é que foi o percurso até os dias de hoje com a educação, onde tudo começou. Conta pra gente. É um percurso bem longo mesmo, graças a Deus. Eu sempre falo com meus alunos que acho que eu fui muito abençoado, muito iluminado. Esse projeto nosso de querer ser atleta é muito difícil aqui no Maranhão, mas graças a Deus as portas sempre foram se abrindo. Eu comecei minha trajetória em 1995, quando eu morava no Jardim São Cristóvão, onde todos queriam ser jogador, e lá tinha um pessoal que era muito acima da média, eu não me encontrava tanto nessa média. E eu queria ser atleta, e aí eu vi nas artes marciais, aí eu encontrei, todo mundo conhecia, ninguém sabia o que era taekwondo, eu falava karatê, e um belo dia eu conheci o taekwondo, certo? E aí as portas foram só se abrindo, em 1995, e aí eu comecei a treinar taekwondo, com o mestre Ronaldo, hoje em dia grão-mestre, é sempre a gente vamos falar nossas referências. E aí os 2 primeiros campeonatos já fui campeão. E aí, então, eu com 15, 16 anos, eu decidi que eu já queria isso para a minha vida, me tornar professor e futuramente médico. Mas o primeiro passo era ser atleta. Qual é o teu grau hoje? Hoje eu sou faixa preta, 6º dan de taekwondo. E também eu tenho Kitudan Internacional da PUC-ON, que é o órgão que rege as graduações no mundo inteiro. Bem, e como é que começou assim, eu te digo assim, o que é que te inspirou a querer ser professor, a querer, na verdade, entrar no ramo da educação, isso voltado para a área do esporte? A necessidade. A princípio. A princípio, porque meu pai ele é mestre de obra, né? Trabalha com construção civil, e eu vi ali alguns momentos, trabalhei 1 ano, quase 2 anos com ele, e eu vi dentro do taekwondo, nas artes marciais, uma válvula de escape, onde eu me identifiquei muito com a questão da disciplina, do respeito, da hierarquia, do amor ao próximo, e aí tudo isso aí foi me dando um princípio dentro do taekwondo, que cada vez mais eu gostasse de praticar o taekwondo. No princípio eu queria ser atleta, comecei a treinar, comecei a competir, tive algumas conquistas, e aí a gente, como jovem, a gente não vai ser atleta para a vida toda. E aí logo no momento, assim, quando eu estou na carreira de atleta, eu fui pai cedo, e aí eu vi dentro do taekwondo meu meio de sobrevivência, que era administrar aula. No primeiro momento foi só ali um quebra-galho, depois eu falei, não, é isso que eu quero. Aí começou os investimentos, aí começou a acreditar, a gente começou a investir mais em conhecimento, em busca de mais conhecimento, e aí não foi fácil, mas teve sempre pessoas, no mundo que a gente caminha hoje, tem pessoas que acreditam no nosso trabalho, e a gente começou a acreditar, poucas oportunidades que a gente tinha de ir lá e abraçava, e aí quando a gente pensou que não, a gente virou a MF. Uma coisa interessante que tocaste é a questão da disciplina. Tem uma coisa que me fascina dentro das artes marciais, dentro do esporte em si, é justamente essa questão da disciplina, do respeito, da hierarquia, ou seja, de sempre você respeitar o seu superior, o seu mestre, o seu professor. E eu percebo que isso em sala de aula meio que tem diminuído, na verdade, essa questão do respeito, né? Dessa questão da hierarquia, de olhar o outro com respeito e entender que ali, naquele ambiente ali,
ele está ali para ministrar, para poder disseminar o conteúdo, o ensino. E dentro das artes marciais a gente já percebe que isso é bem conservado nos dias de hoje. A gente não vê hoje episódio de algum aluno desrespeitando o seu mestre, isso dentro no âmbito dos esportes. Eu acho isso interessante se isso, digamos, fosse imprimido em sala de aula da forma como é imprimido nos esportes. Eu acredito que a coisa não chegasse ao ponto que tem chegado, infelizmente. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, essa questão da disciplina, o quanto é importante para poder o aluno ter desenvolvimento dentro desse processo de ensino-aprendizado. Júnior, isso tipo assim, eu sempre, graças a Deus, eu tive um apoio muito forte dentro da minha família. E aí tu sabe, como professor, nós como professor sabemos que a educação vem de berço. A educação vem de berço. Então, nunca tive muita dificuldade com questão de respeito, porque desde o início, sempre meus pais me ensinaram que a gente tinha que respeitar os mais velhos e também os mais novos. E aí, quando eu começo a prática do Taekwondo, isso é muito forte. A questão da hierarquia, porque tu tem que respeitar o mais graduado, o menos graduado, ver o ser humano como ser humano. Então, hoje em dia, eu sempre atrelei isso nas aulas de educação física, a questão da hierarquia, do respeito, porque hoje em dia se fala, eu digo, hoje em dia os pais, eles têm muita dificuldade em educar os filhos. Então eles procuram isso dentro das artes marciais, porque as artes marciais ajudam muito, tipo, todo lugar tem... Daquela questão de disciplina. Disciplina, o pai procura, como a gente está no trabalho, né, legal aqui, que a gente sempre fez isso com amor, com carinho, dedicação, os pais nos procuram. Eu quero botar meu filho para treinar, porque eu estou tendo dificuldade com ele, e tu já sabe o caminho. E aí, como Deus dá o dom para a gente começa a desenvolver esse trabalho, a criança começa a entender que se ele não tiver respeito, disciplina, ele não vai ser um grande atleta. Eu tenho um princípio comigo, e é bíblico. Se tu quer ser um bom atleta, primeiramente tu tem que ser um bom filho. Eu acho que a partir do momento que você é um bom filho, você vai prosperar em tudo que você faz. E ele fala, se eu não sou um bom filho, não tem como eu ser um bom atleta, não tenho como eu ser um bom funcionário, não tenho como eu ser um bom professor, não tenho como eu ser bom e sem nada. Mas se eu tenho respeito dos meus pais, eu tenho essa disciplina, eu consigo ir mais longe. A gente tem que entender também que, para ser um bom filho, o pai tem que ensinar esse filho a ser um bom filho. Sim. Então, de certa forma, essa responsabilidade acaba recaindo aos pais, de certa forma. Eu acredito que uma boa educação, uma boa base, uma boa família, isso de uma certa forma contribui. E quando tu disse que alguns pais te procuram, porque eu acho que já estão numa situação um pouco já mais desagradável em relação à questão dos filhos no que diz respeito ao seu comportamento, quando eles te procuram, eu acho que já pensando assim, bom, se ele entrar no esporte, acredito que ele vai ter, vai conseguir aquela disciplina que, digamos assim, de atleta para levar para o dia a dia. Eu digo isso porque eu tive um aluno que foi teu aluno, não, é teu aluno, faz parte da tua equipe, que é o Vitinho, que eu quero, inclusive, mandar um abraço para ele, que ele é um cara disciplinado, cara. A gente olha ele em sala de aula, ele é um exemplo de aluno. Todo tempo ele prestando atenção e, tipo, nunca chamei atenção em nenhum momento sequer durante um ano inteirinho que eu dei aula para ele. E a gente percebe que isso, de certa forma, tem uma contribuição do esporte e, claro, evidentemente, da família. Hoje ele já é um cara já projetado, isso dentro da tua equipe, e isso com certeza é graças ao teu trabalho que tu desenvolveu, não só com ele, mas digamos assim, com uma equipe gigante que tu trabalha e com uma vasta quantidade de alunos que tu já passaram por ti e que hoje estão aí treinando as suas vidas, digamos assim, nas suas respectivas atividades, independente, digamos, seja do esporte ou não. E aí, eu quero, na verdade, que tu fale para a gente assim, um pouco dessa ideia de o aluno, digamos assim, no que diz respeito à necessidade de ele adquirir disciplina, para inclusive isso ser, de uma certa forma, apresentado dentro de sala de aula. Júnior, essa sua pergunta foi excelente. É o seguinte, as crianças hoje em dia, como tu falou no início, eles precisam de uma referência. Que essa referência seja paterna, materna, ou nós como professores e como educadores.
Então a criança, a partir do momento, todos esses meus alunos, inclusive o Vitor, todos meus, 99% dos meus alunos que são que eu formei faixa preta, eles começaram a treinar comigo criança. O Vitinho já é faixa preta, qual dan? Ele é segundo dan, e até mês passado ele era o primeiro do ranking na categoria dele, juvenil. Olha aí. Cadete, nacional. Já na verdade, a projeção da MF na vida dos alunos. Então, como o Vitor treina desde criança comigo, ele foi sempre uma criança, ele era obesa. Aí a mãe botou ele justamente para estimular ele, para ele gostar de uma atividade física, e a gente já tem aquele carinho de identificar, ver aquele DNA, futuramente vai ser um atleta, então a gente vai ter que fazer esse passo a passo. E aí, antes de chegar a Vitor, já teve meu filho, Sim, Clebenilson, muito bem. Que ele é atleta da seleção paulista, número do ranking na categoria dele, sub-21. Então, isso é um trabalho que a gente já vem fazendo praticamente já há 3 décadas. E a gente sempre trabalha nesse princípio bem básico do respeito, da disciplina. Se você pega uma criança que ela faz atividade física desde criança, o grau de concentração dele em uma sala de aula, e você é prova viva disso, sim. É totalmente diferente. Aí o pai pega assim, de repente na coordenação, poxa, João, Francisco, não presta atenção na sala de aula, não se concentra, aquela criança tem muita energia armazenada, e pelo fato de ele não fazer nenhuma atividade física, e aí é que dá acumulado, ele vai esboçar aquela reação, o cara não se comporta, não, porque ele tem muita energia armazenada. Então a criança que já faz uma atividade física, e ele entra nessa fase adolescente, faz atividade física, o grau de concentração dele, o desempenho dele, dentro de uma sala de aula, vai muito grande. Você percebe, é bem notório. Tu pega uma criança que faz atividade física e uma que não faz. E aí você é um exemplo vivo, essa discrepância. Concentrar, porque ele faz uma atividade, ele é diferente da sala de aula, porque uma criança que faz artes marciais, que seja taekwondo, judô, jiu-jitsu, ele é uma criança, ele deixa de ser uma criança comum. Porque a rotina dele é diferente. Então, a partir do momento que ele deixa de ser uma criança comum, ele, desde cedo, ele vai adquirir, eu sou diferente. Eu tenho que me comportar, eu tenho que ser exemplo, porque meu mestre, meus professores me cobram que eu não posso me envolver em confusão, eu não posso me envolver em qualquer tipo de situações que venha conduzir a minha conduta em sala de aula e como aluno, como pessoa. Eu falo assim, a partir do momento que a gente vai para competir, a gente vai competir, vai representar a nossa equipe, representa a nossa família, nossos pais, nossos professores, então é tudo uma conduta. Então, a partir do momento que você abraça a questão do respeito e disciplina, você fica com medo de quebrar toda essa conduta. Estou ouvindo tu falar aqui, uma coisa interessante que eu estou pensando aqui, que está entrando na minha mente, é que as artes marciais a gente vê isso com muita evidência, essa questão da disciplina. Só que a gente tem muitos alunos, e inclusive eles são muito ávidos a querer jogar futebol. Então, parece que assim, que é o primeiro sonho de todo o primeiro esporte assim, que eu acho que vem na cabeça do aluno, eu quero jogar futebol. Tanto é que quando começa um ano, eles já ficam pensando já nos jogos, no interclasse. É só o que passa na cabeça deles. E aí, uma coisa que eu não vejo, digamos assim, nos esportistas, digamos, na área do futebol, é justamente essa disciplina que a gente vê nas artes marciais. Independente das artes marciais, olha, por incrível que pareça, por mais que, digamos assim, o MMA, que, digamos assim, as pessoas veem como ainda, digamos assim, um certo preconceito, como se fosse um esporte muito violento e tal, mas a gente vê aquela disciplina, atletas muito bons, com aquele respeito em relação ao seu mestre. Eu acho muito interessante, digamos assim, eu acompanhei há muito tempo, digamos, a MMA, e eu vi o Anderson Silva, que, digamos, é uma estrela do esporte, e ele tinha aquele respeito pelo seu mestre. A gente via ele ouvindo o corner, as orientações, ali se comunicando. Eu fico pensando assim, mas que coisa interessante, cara, esse lance de, o cara, tipo assim, quem assistia pensava assim, poxa, o Anderson Silva, ele está em um patamar que, com certeza, ele deve ser melhor que seu mestre. Digamos assim, quem olha ele lutando. Mas isso não entrava, digamos, na cabeça dele a ponto de ficar soberbo, a ponto de achar que ele não deveria seguir uma instrução do seu mestre. E a gente praticamente não vê isso, digamos que no futebol, de uma certa forma assim, de forma bem clara e evidente. A gente vê, digamos assim, alguns
jogadores assim com uma vida bem desregrada e que boa parte das vezes nem servem, digamos, como um exemplo, assim, em termos de caráter, digamos assim. Eu não, na verdade, não estou generalizando, muito pelo contrário, mas alguns assim que acabam entrando na evidência, que acabam, digamos assim, não sendo uma boa referência para os garotos. Claro, a gente tem caras que são boas referências. Eu costumo, inclusive, mencionar o Cristiano Ronaldo. Eu falo assim, cara, o Cristiano Ronaldo, eu vejo ele como um atleta de futebol, necessariamente, porque é um cara que ele não está focado necessariamente no business, né? Ele está focado em entregar o melhor desempenho dentro de campo. Ele não está ali para fazer pirueta ou qualquer outro tipo de coisa, visando, digamos, o mercado em si. Isso, de certa forma, acaba sendo uma consequência, mas eu falo assim, em termos de atleta, profissional do esporte, ele é um cara que está focado em ter uma boa estrutura corporal, um bom desempenho, uma boa qualidade dentro de campo, sem, digamos assim, que essas consequências acabam sendo, digamos, de segundo plano, essa coisa assim, mais business. E eu queria, na verdade, e olha que eu já te vi já trabalhando com a galera, digamos assim, no interclasse, e eles, de uma certa forma, eu percebo assim que eles têm um respeito por ti, eles te olham assim, tu diz, eles já se acalmam, ou seja, tu traz a ideia das artes marciais para outras modalidades esportivas, fazendo com que tenha efeito ali. E eu quero saber de ti, assim, qual é essa diferença? Por que no futebol a gente não vê isso e nas artes marciais, que, digamos assim, é um esporte que é visto como violento, digamos assim, por certas pessoas, e sendo que a disciplina nas artes marciais é muito mais evidente do que, digamos assim, no futebol, que é um esporte, digamos assim, que tem mais assistido, tem muito mais audiência do que as artes marciais. De onde vem esse fenômeno? De onde tirar essa resposta? Júnior, acabou fazendo assim 3 perguntas, né? Uma só, né? Primeiro, vamos falar do Anderson Silva. Nós que somos das artes marciais, aonde tem um grande atleta, tem um grande preparador, tem um grande mestre. Então, quando ele está ali no octógono, teve aquela preparação psicológica, da disciplina, já tem a disciplina e respeito. A partir de todos esses grandes atletas, a gente tem grandes treinadores, grandes mestres, que eles acreditam que eles vão dar uma entrega para eles dentro do octógono. Então, tem essa reverência da questão do respeito, disciplina. Hoje em dia, todos os mestres que vivem no MMA, do taekwondo, do judô, do jiu-jitsu, são pessoas que têm que estudar estratégias, preparação física, resistência, tem que estudar o adversário. Então, ele é um grupo, é um conjunto, ele é uma equipe que é empenhada em desenvolver todo esse trabalho para dar essa entrega de resultado para o atleta. Então, os atletas, eles confiam muito nos técnicos. Se eles não tiverem essa confiança, eles não vão conseguir dar essa entrega dentro do octógono, dentro do tatame, de qual área de arte marcial que seja. E ter essa referência, porque eu falei, se eu vou chegar ali, porque eu confio no meu mestre, eu confio no meu professor. Isso é uma coisa que já é implantado dentro das artes marciais, hierarquia, o respeito. Por que no futebol não funciona, às vezes, da mesma forma? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou te falar assim, porque todo mundo quer ser jogador de futebol, sim, e aí já não procura arte marcial. Como primeira opção. Como primeira opção, porque o futebol ele é mais popular, de certa forma. É um produto que é mais vendido na mídia. Sim, isso é verdade. Aonde que todos os adolescentes... Tem mais projeção. Todos os adolescentes, aquelas crianças carentes, aquelas famílias carentes, vê que aquela criança tem um talento, eles veem que o futebol pode mudar a vida dele. Mas ali tem um preço para tu chegar no topo ali, entendeu? Tem os empresários que algumas vezes acabam estocando na família. Sim. Estocando na família, de repente o menino é bom, mas não consegue chegar onde tem que chegar, porque de repente tem um empresário que ele visa só o benefício dele. E se você vem parar para pensar, a pessoa fala, as artes marciais são violentas, mas tu vê as grandes tragédias em esporte, foi dentro do futebol. Associam que algumas vezes, alguns atletas que foram chamados de macaco, que vem o racismo, em torneio, o pessoal
agredindo outro atleta, o próprio jogador, uma grande parte não tem respeito, o pessoal já tem que ir assistindo jogos, o atleta, outro adversário quebrou a perna do outro. Verdade, E você... LMA, e a gente não vê esses episódios você não dentro do... Porque, por mais que seja lutas, tem regras. Tem regras. No futebol tem regra? Tem. Mas o pessoal acaba bulando. Vê os adversários se xingando. Tu vai ver numa competição de artes marciais, não vai ver ninguém se xingando. Se você vê alguém se xingando, automaticamente o atleta, dependendo do campeonato, ele pode ser desclassificado, pode pegar uma punição e pode até ser banido do esporte. E no futebol você vê essa questão. Então, o menino que está começando hoje, ele quer ser Neymar. O Neymar é uma referência muito grande para os adolescentes, para as crianças. Eu acho que nem mesmo ele entende essa responsabilidade que ele tem. Ele carrega. Então, é se você vem parar para pensar nada contra o futebol, lógico, tem excelentes profissionais, amigos meus, que trabalham com futebol, mas dentro do futebol se propaga muita violência. O xingamento, os caras se xingam. Briga entre torcidas. Briga. Então, é uma coisa que generaliza. Aí tu tá dentro do campo. Se os jogadores não estão faltando com respeito um com o outro, aí a torcida acaba absorvendo aquilo. Xinga, agride. É complicado. Por quê? O futebol é o produto que é mais vendido no Brasil. Pois é. E eu falo e como... Assim, uma coisa que tu falou que me mexe um pouco a mente. Assim, por que o futebol acaba sendo uma primeira opção para a criança ali, para o adolescente, e não as artes marciais? Eu penso o seguinte... Sim, eu já te responder. Eu penso o seguinte... É muito mais fácil ver uma criança na rua jogando bola, só pega uma bola ali, botou 2 traves ali e a brincadeira está arrumada. É diferente, digamos assim, da criança pensar assim, bora aqui brigar aqui. Não faz sentido, digamos assim, até, digamos assim, faria, mas claro, algum adulto viria 2 meninos querendo, digamos assim, a gente está só brigando, isso aqui é karatê. Só que é diferente, parece assim que o futebol, de uma certa forma, como acaba sendo um pouco mais intuitivo, porque a criança acaba olhando mais, assistindo mais aos jogos, e ele vai reproduzir aquilo ali. E, digamos, muito facilmente ali no campinho de futebol ali da rua. E, cara, tu pode perceber, pode não ter um campinho de futebol ali no bairro, mas sempre tem a rua, qualquer lugar, eles botam 2 traves ali, a bola tá... O jogo tá lá. Agora, as artes marciais não. O pai, a mãe, o responsável tem que levar para uma academia. E essa academia não está ali, geralmente a disposição não está ali perto, não está acessível. E, de uma certa forma, acaba sendo um trajeto mais fácil o futebol. E como popularizar o esporte das artes marciais cada vez mais, para que ele, digamos assim, se torne, digamos assim, não tanto quanto popular quanto o futebol, mas claro, eu acredito que de 15, 20 anos para cá já melhorou muito. Sim. No entanto, a gente está muito longe ainda de alcançar vários patamares próximos do futebol. Júnior, como eu te falei no início, o futebol de norte a sul é uma questão já cultural. É cultural. É paixão nacional. E aí a criança, ela nasce vendo o quê? O pai assistindo futebol. Sim. Assistindo futebol, o primo brincando de bola. Quando nasce o menino, a família, a primeira coisa que ele ganha o quê? Uma bola. Então, é uma... Não é um kimono. Não é um kimono, não é aquela coisa. Quem vai ganhar um uniforme desse, de repente, é uma família que já pratica o taekwondo, o karatê, o judô, o jiu-jitsu. Então, praticamente, é uma situação praticamente em reversa. Vamos ser sinceros. Sim. E tu fez uma pergunta agora para mim, da questão que os meninos me respeitam. Tipo assim, a educação física, as artes marciais, te dão aquela questão do respeito. Sim, porque, tipo, aí tu falou assim, nem tu fala, a gente obedece. Porque eu já respeito eles. E a partir do momento que a criança ali sente que o adulto, o professor, respeita ele, vê ele como um ser humano, não só como uma criança, tu vai ter o retorno. Sim. Só fala, eles respeitam. Isso é tipo, a maioria que vem que estão na escola, ele tá me vendo ali, ele tá no 1º ano, segundo lá, 3º ano, tô lá, ele já tá no 9º ano, ele já tá me vendo que eu tô ali anos
décadas à frente do processo. Então ele acaba, desde criança, tendo aquele contato comigo. Então ele acaba criando uma afinidade de carinho, de respeito, ver que a gente sempre respeita eles, trata eles como igualdade, e a gente acaba tendo esse carisma com eles. E é muito importante esse respeito com eles. Eles, por exemplo, vamos fazer um evento, ó, todo mundo tem que se respeitar, ninguém pode faltar com respeito, e eles acabam abraçando essa nossa ideia. Então, por isso que todos os nossos eventos que a gente faz na instituição são grandes sucessos. E uma coisa que eu acho interessante é justamente esse carisma. Todo tempo alegre, todo tempo, nunca te vi em momento nenhum, acho que da vida, desde que eu não te conheço, tipo, tô cabisbaixo, então assim, estressado com alguma coisa. Sempre muito de boa, sabendo administrar as coisas, sabendo conduzir as coisas de maneira sem estresse. No carisma, na alegria total, o tempo todinho positivo, pra cima. Tipo assim, eu sempre falo assim, toda a nossa profissão, se você é um grande professor de português, é dom que Deus te deu. Então a gente tem que ser todo dia grato, a gente tem que ser grato pelo dom que Deus nos deu, não só da vida e da sabedoria. Eu costumo dizer para os meus alunos, e sempre falo para eles, que eu só peço todo dia a Deus duas coisas. Saúde e sabedoria. Você tendo essas duas coisas, saúde, e Deus te dá sabedoria, você vai conduzir as outras coisas de uma maneira bem legal. Então tem que ter respeito, e se ele se sente acolhido, abraçado, você vai ter o retorno, você vai ter o feedback com isso. Agora eu quero voltar à tua trajetória de competição, de competições. Qual foi a primeira competição? Quando foi? E fala dos teus títulos aqui pra gente aqui. Fala um pouquinho todas as conquistas que já obtiveste durante essa trajetória todinha. Eu vou falar... Até a chegada da criação da NF. Ah, legal, bacana essa pergunta. Júnior, eu comecei a competir em 95. Foi o teu primeiro campeonato? Primeiro campeonato, fui lá no Sesc, fui campeão. Qual foi o campeonato? Qual foi a competição? Era a Taça Sesc. Eu fui na Taça Sesc. E logo em seguida, no final do ano, teve o Campeonato Maranhão. Já era faixa preta? Não. Eu comecei a competir na faixa amarela. Então, praticamente, cada ano, sempre eu galgava 2 faixas. Eu comecei lá em 95, taekwondo. Em 2000, ano de 2000, eu tornei faixa preta. Tu acha que a tua trajetória, assim, de graduação foi rápida? Não. Foi natural, natural? Foi natural. Natural. Tudo foi acontecendo naturalmente. E aí eu tive umas participações boas. A gente sentia um destaque, assim, eu tenho talento para isso aqui. Eu via isso. A pessoa sente. Sente. Mas eu sempre tive o pé no chão, até hoje. Nunca deixei nada sobre a minha cabeça, porque eu sempre entendi que tudo é passageiro. Tudo é momento. Se você tem uma entrega, você vai ter um resultado. Mesmo que você tenha entrega, não tenha resultado, você vai continuar se entregando, que o resultado vão vindo. E aí, todos os anos que foram passando, 96, fui campeão também. Todos os campeonatos que eu participei, fui campeão. Aí, quando foi em 97, 98, que o taekwondo entrou nos Jogos Escolar Maranhense. Então, a primeira edição dos Jogos Escolar Maranhense, eu estava presente. Eu fui campeão. Então, são poucos professores de taekwondo aqui no Maranhão que tem esse título de campeão maranhense dos Jogos Escolar de Jogos Escolar Maranhense. Então, antigamente os gêmeos, aquele povão. Eu tive essa satisfação de ser campeão dos Jogos Escolar Maranhense, como atleta, como aluno. Fui campeão Norte-Nordeste, campeão maranhense. E aí minha carreira como atleta foi até 2005. Foi até lá que tu competiu? Até lá eu competi como adulto. E aí eu já estava competindo e dando aula. Aí quando foi em 2002... 2002, quando meu filho nasceu, aí já estava treinando, já estava ali encerrando a carreira, porque eu tinha que começar a trabalhar, porque... Era uma outra etapa da vida. Já era uma outra etapa da vida. Tinha que fazer dinheiro para poder... E aí eu já estava investindo como técnico. E eu, como técnico, eu tive grandes conquistas. Eu levei a instituição, a qual eu trabalho até hoje, a gente foi 8 vezes campeão dos Jogos Escolar Maranhense, como técnico, várias vezes campeão do circuito maranhense de taekwondo como técnico, campeão maranhense como técnico. Ajudamos o Maranhão, tem uma conquista de 2 vezes foi vice-campeão brasileiro
por equipe, com o taekwondo, nossa equipe sempre ajudando o taekwondo maranhense a crescer, e as grandes conquistas mesmo foram como técnico. Eu tenho orgulho de ter formado vários faixa preta. Hoje em dia tenho ex-aluno meu que está na Polícia Militar, ex-aluno meu que é militar, que é médico, tem aluno meu que faz parte do grupo Mateus, na parte da administração, e eles sempre, quando eles me encontram, falam assim, mestre, eu fui atleta, mas o taekwondo me deu uma entrega mais do que como atleta, me deu como pessoa, de eu sobreviver, daquela hierarquia, do respeito, da disciplina. Qualquer lugar que eu for trabalhar, Júnior, tu sabe disso, que a gente tem hora para entrar, hora para sair, e tudo tem respeito, tudo tem hierarquia, tudo tem disciplina. Então, o taekwondo, as artes marciais, ajuda muito a vida da pessoa. Sem então, dúvida o taekwondo, assim, eu sou muito grato pelo taekwondo. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer todos os estados. Através do... Nunca imaginei. Aqui no Maranhão, aqui, além de ti, como mestre, como referência no taekwondo, tem outras pessoas assim que tu queira mencionar? Que tem. Tu tem esse link, esse network? No taekwondo tem a mestra Cris, né? Ela foi a primeira mestra de taekwondo do Maranhão, certo? Foi várias vezes, foi 5 vezes campeã brasileira. Hoje ela também é técnica, mestre. Tenho o meu filho, que é o Kleber Nilson, que é da seleção paulista de taekwondo, primeiro do ranking. Tem também a pessoa que me formou faixa preta, o professor Emanuel, agora é mestre também, que é o diretor técnico da Federação Maranhense. Tem o grão-mestre Ivonaldo, foi meu primeiro professor de taekwondo. Tem o mestre Jová, que é o presidente da Federação Maranhense de Taekwondo, que faz uma gestão excelente com a Federação Maranhense de Taekwondo. Então, são as pessoas que passam pela nossa vida, apoiam o nosso trabalho. Tem o professor Antônio de Caxias, e fora os nossos professores da nossa equipe, que fazem um trabalho legal. Tem o Cezinha, tem o Wagner. Cezinha, né? Cezinha treina comigo desde criança. Cezinha também foi aluno lá da instituição. Hoje é professor, faixa preta. Tem o professor Paulo, que faz um trabalho aqui na J. Lima, que já faz parte de Ribamar. E a gente vê essa contribuição que a gente deu, assim como o esporte me deu, a gente tenta retribuir essas pessoas que passaram pela nossa mão. E uma coisa que é gratificante, Júnior, dentro da instituição, dentro do taekwondo, tem um aluno meu, que ele foi meu aluno com criança, foi aluno meu adolescente, hoje é pai. E os filhos treinam comigo. Não, vou treinar taekwondo, vou treinar com o Denilson. Então, involuntariamente, pelo carisma que a gente tem, o trabalho que a gente faz de coração, a gente vira uma referência. E a gente acaba nem percebendo o tanto quanto a gente é importante com o nosso trabalho na sociedade e na vida das famílias, dos alunos que passaram pelas nossas mãos. O que tu acha, assim, qual a dificuldade hoje, digamos assim, dos esportes, digamos assim, das artes marciais? Elas serem, a dificuldade de elas serem mais acessíveis ao público, ao povo. Tu acha que se tivessem mais academias espalhadas, digamos assim, pelas comunidades, eu acho que a procura seria maior? Será que a ideia, na verdade, digamos assim, será que o preço é acessível para a comunidade? Quais são os programas que são feitos para que, digamos assim, isso seja mais acessível para a comunidade, para digamos assim, para a sociedade, digamos, de baixa renda, que não tem aquela condição de colocar o seu filho, mas que tem a intenção, de certa forma. A gente vê alguns projetos na televisão e a gente fica pensando assim, nossa, cara, o quão importante é essa questão da inserção do trabalho envolvendo artes marciais para as crianças, para que isso, de uma certa forma, gere disciplina, tire a criança, digamos assim, do mau caminho, para que mude a trajetória de muitas vidas através de determinados projetos envolvendo as artes marciais. Júnior, essa pergunta foi boa também. Acho que nas artes marciais, todas as artes marciais têm seus projetos sociais. O que falta um pouco é de divulgação. Aí, dependendo do taekwondo, do karatê, do judô, do jiu-jitsu, sempre esses profissionais, eles têm esses projetos sociais que eles fazem em busca de encontrar talentos com crianças, com famílias de baixa renda. Aproveitando assim a oportunidade, em dezembro a gente aprovou um projeto, o projeto X, um vereador nosso,
amigo, que apoia o nosso projeto de levar o taekwondo para as comunidades de baixa renda, que é o Projeto X, o nosso amigo Beto Castro. Nós estamos desde dezembro com ele, com esse projeto, esse projeto está sendo aplicado na Cidade Olímpica, no Apaco e na Janaína. É bom que se tem esse representantes que... E aí esse projeto, projeto, no Apaco, tem a natação, tem a hidroginástica, tem o taekwondo, e na Janaína, e na Cidade Olímpica, no nosso CT, também tem esse projeto do taekwondo para a gente dar aula para crianças de baixa renda. Então, para tentar tirar essas crianças das drogas, que ele não entra nesse caminho das drogas, que pratica um esporte, uma arte marcial. As artes marciais ajudam muito de vida, que é trabalhando essa questão da disciplina. Porque hoje o grande lance, que não sou, eu sempre costumo dizer que hoje é difícil, não é criar. Criar tá fácil hoje em dia. Tem vários programas, hoje todo mundo tem um cartão de crédito. Fica um pouco mais fácil nesse sentido. Ficou mais acessível. Financeira. O que é difícil hoje, o pai acertar na loteria é educar. Então, hoje, graças a Deus, tem muitos pais que me procuram com dificuldade, Francisco não quer estudar, aquela coisa toda. Eu vou ter conta para tu me ajudar. Então, graças a Deus, que 99% a gente conseguiu, né, mudar esse pensamento da criança. Ele viu que dentro da arte marcial, ele tem que estudar, ele tem que respeitar o pai. Mantém a mente do rapaz, do garoto ali ocupado, ele tem aquele compromisso com aquela atividade. É aquela propaganda boca a boca. E além de a gente trabalhar com essas crianças carentes, a gente também trabalha com crianças de inclusão. Sim, que é criança autista, a gente está trabalhando, o pessoal está aceitando, puxa, não sabia que vocês trabalham com isso. E é bem legal essa aceitação. E a gente, a partir do momento que a gente consegue, né, o menino só ser campeão, a partir do momento que a criança consegue mudar a conduta dele, de comportamento, ele muda a postura dele, ele não é mais aquele aluno rotulado da escola, João não respeita mais ninguém, Francisco. Hoje ele fosse mudou, aquele menino respeitador, educado. Então ele é visto dentro da escola, do ambiente que ele vive, ou ele estuda, ele é visto de uma maneira carinhosa, com referência, como você acabou de citar, o Vitor. Tem só Vitor, atletas aqui que conosco que não dá trabalho, disciplinado. Então isso acaba ajudando muito. Aí tem muito pai que procura a gente nessa questão. Postura também, ele não quer que o filho dele seja atleta. Só isso que pode ajudar na questão da disciplina, do respeito, já sente uma satisfação muito grande. A gente fica sempre grato por isso. E também tem aqueles pais que pensam assim, não quero que seja atleta. Tem. Aí diz assim, eu não quero que o meu filho seja, até porque são muito violentos. Você costuma dizer, pai, o que o senhor entende por violência? Não, porque o menino tem que apanhar para poder aprender. Não, pai. Não existe isso. Tipo, vou treinar futebol, o coletivo, aí o pai pensa, vou botar meu menino na escola de futebol, ele tem que ir lá para o coletivo, que é o jogo. Isso não, tem que treinar os fundamentos, o toque, o passe, tem toda aquela preparação. Então, o coletivo é a última parte do processo. Então, as lutas é um processo lá na frente. Tem que aprender os movimentos, coordenação, ver a aptidão que a criança realmente tem, que a gente tem que desenvolver nele, ajudar ele a desenvolver. Aí eu vou, não, tem que lutar, porque vocês ficam aqueles 5, cara, tem que apanhar, não. Você não pode fazer uma autoavaliação de uma coisa que você nunca vivenciou e que você nem sabe como é que funciona a realidade. Mas também tem aqueles pais que o filho começa a se desenvolver, começa a se entregar para o esporte e ele acha que aquilo ali não é um bom caminho. Assim, isso aí não vai dar gente, isso aí não vai dar certo. Tem muito. A gente se encontra muito isso. O pai, eu sempre falo, pessoal, eu falo assim, pai, porque quando as artes marciais mudaram a minha vida, hoje tudo que eu conquistei, que não é muita coisa, mas foi o esporte que me deu. Essa questão da perseverança, de eu lutar e acreditar e buscar e conquistar. Então as artes dão essa entrega. Então hoje em dia tem atletas hoje que vivem só de taekwondo, vivem só do taekwondo. Tem bolsa federal, tem bolsa pódio, tem atleta que tira por ano, por mês, mais de 30 mil reais. Mas é a vida dele. Mas ele já chegou no outro nível, claro, de profissional. Sim. Ele começou na base, perseverou, tem isso. Acho que a carreira de atleta é uma carreira longa, curta, mas ele está aproveitando. Sim.
Tá aproveitando, é dentro disso, depois que ele para, vai É para curta, mas quando tem aquela projeção, aquela ascensão, Sim. o Ele tem retorno é muito bom. O retorno é bom. Então tudo é perseverança. É aquela questão, como o futebol está mais em evidência, é só pensar só futebol. É isso. Só isso. Mas hoje em dia dá para. Antes, eu sempre costumo dizer, antes a gente sobrevivia das artes marciais. Hoje já dá pra. Hoje vive. Hoje já dá pra viver tranquilo, Dá. dá pra ter uma vida boa. Dá, tipo, Quando, claro, quando trabalhando. você alcança aquele nível. Trabalhando, conquistando, com carisma, com o pé no chão, com caráter, sem não querer passar a perna em ninguém. Claro. Porque tu pode construir N coisas positivas, mas tu faz uma negativa e o povo brasileiro sempre vão te julgar só com algo negativo que tu fez. Olhar para aquilo lá. Com negativo. Esquece todo o lindo que tu fez. Mas as lutas te dão essa confiança, né? Te dá assim, uma visão assim, de mundo que eu sempre ficava. Se eu estivesse no futebol, eu tinha essa visão que eu tenho. Se eu estivesse fazendo isso, eu tinha essa visão. Porque essa entrega que as artes marciais é para a vida. O cara te dá discernimento, o cara te dá direção, te dá respeito, te dá doutrina. Ensina tu a ser perseverante. Porque eu costumo falar para meus alunos assim, eu quero desistir daquilo. Eu costumo dizer, teu pai não vai te ajudar, ele não vai realizar teu sonho, ele pode até te ajudar. Mas quem vai realizar nosso sonho somos nós. Como? Com a nossa batalha, com a nossa luta, com a nossa perseverança. Eu tenho que perseverar, eu tenho que acreditar. Mas o sol não vai cair, eu tenho que lutar, eu tenho que correr atrás daquilo que eu quero. Sim? E aí a gente fica vendo assim, que as artes, ele é bem essa entrega para nós. E como é que começou a MF? Conta pra gente, como é que começou o projeto MF? Cara, a MF, a MF já tem o quê? Tem 20 anos, a MF. 20 anos já? 20 anos. E aí a gente sempre deu aula em escola, né? Levava o nome de uma escola, levava o nome de outra escola. E aí chegou no momento que eu tenho que ter minha equipe. Sim. Eu tenho que ter minha equipe. Sim, né? Eu já vendi o peixe de todo mundo, vou vender o meu agora. Aí a gente teve essa ideia de... Esse MF é o quê? Só para o povo de casa saber. O pessoal sempre associa que é Adenilson Magalhães Ferreira. E eu peguei essas iniciais do meu nome e botei a MF. Aí é até registrado, né? A gente tem uma empresa que é Amor, Motivação e Fé. Amor, Motivação e Fé. E aí eu falei, se tudo que tu for fazer, tu tem que ter amor. E para tu ter amor, tu tem que ter a motivação. Sim, sim. E para tu ter essa motivação, tu tem que ter a fé. Se tu tem amor, se tu tem motivação, tem fé, tudo vai dar certo. Né? Eu acho interessante isso. Eu imaginava que seria, portanto, as iniciais do teu nome. Sim. Aí quando me trouxe, eu disse, me confundi agora tudo, porque eu imaginava que fosse. Então a MF, desde que a gente criou, a gente sempre buscou em formar grandes atletas. Sempre que nossos atletas vão lutar, o pessoal para ver que são uma luta diferenciada. A gente passa isso, porque eu era competidor, eu sempre fui muito surdo, guerreiro. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, antes de uma propaganda que passava na Globo, né? Nada substitui talento. Verdade. Mas é o contrário. Se eu tenho talento, mas eu não tenho disciplina, meu talento vai ficar para trás. Mas e aí, os dois juntos andando de mão dada. Agora os dois juntos andando de mão dada, ninguém para. Então, quando eu comecei a praticar, sendo atleta, tinha pessoas melhores do que eu. Tecnicamente. Mas só que essas pessoas não tiveram o que eu tenho até hoje. Pararam, cara. Mestre era para mim ser mestre. Qual a diferença minha deles? Eu continuei. Eles pararam. Então, a minha perseverança, a minha fé, fez que eu chegasse onde eu cheguei, onde eu quero chegar mais ainda. E aí a gente, toda a luta que nossos atletas iam lutar, pessoal, agora da MF, eu já ia vindo pro ginásio para sentar com até aquela questão do Anderson Silva, que o técnico, antes o pessoal fala assim, o atleta é 70% e o técnico é só 30%. Hoje é meio a meio. 50-50. Porque o técnico está lá de fora e tem essa visão do combate. Sim, sim. Ela vai mais defender nos intervalos dos rounds. Sim, e a gente trabalha. E a gente trabalha aquela motivação também. E a gente trabalha com a estratégia, mudou de base, vamos entrar, que ele vai vir com essa, faz esse.
Então, o jogo a gente tem que ter essa sincronia. São dois olhares, é o olhar do atleta dentro do octógono do ringue ali, e o olhar do técnico de fora, que está ligado nos movimentos do adversário. Exato, e aí consegue o pessoal ver que os alunos são bons, né? Bom que a gente cobra. E a gente só vai cobrar quando a gente sempre, graças a Deus, a gente consegue enxergar aquele talento no aluno, onde o pai não enxerga e nem ele enxerga. E a gente começa a exigir, porque a gente só vai exigir de alguém, de um atleta, que a gente sabe para descer todo pra gente. Sim. Então, eu sempre tive, uma vez um aluno eu falo assim, mestre, só para pensar que só não tem sorte de pegar alunos habilidosos. Vem para só as pedras, para lá, cuidado, cara, não tinha prestado atenção nisso. Então, aquele onde é observado. Os meninos que vêm aqui é só menino tortinho, mas a gente lapida, e a gente lapida aquela pedra para transformar num diamante. E a gente consegue dar essa entrega a longo prazo. Quero dizer, então, que a dica que fica para os pais é que se um mestre chegar para o pai e dizer assim, ó, bora investir, para abrir a mente e investir. Eu faço isso. Sofri um potencial, porque, Júnior, assim como eu, você, nós somos pais. E nós, como pais, nós temos que ser os grandes incentivadores do nosso filho. E, digamos assim, em alguns casos, digamos assim, talvez até mais do que a metade, mas até a maioria. Sim, não que de repente ele quer, de repente eu falo algo para ele, mas não é tão impactante. Mas ele está esperando isso que no pai, na mãe, se a mãe fala assim, meu filho, vamos lá, eu confio em você. Aí a coisa muda, a motivação aumenta. Ou ao contrário, ele falou assim, de repente ele quer conversar de mim, assim, confio em você, vamos lá. Eu sempre costumo dizer, não digo mais, tu vai ser o melhor, vai ser campeão. Vamos treinar, vamos se preparar, que nós vamos chegar. Se não tiver preparação, não vai ter resultado. Quantos grandes atletas treinam e não chega. Treina, não chega. Mas eles continuam. Aí pensa, não chegou, mas olha a trajetória dele. Ele não foi campeão na primeira Olimpíada dele, ele não foi campeão no primeiro estadual dele, ele não foi campeão no primeiro Jogos Escolares dele. Foi a perseverança que fez ele ser campeão. Então, a gente tem que acreditar. Como eu sempre falo assim, a nossa cultura, eu trabalho no Maranhão porque eu gosto. Mas a nossa cultura maranhense, Júnior, Maranhense gosta de festa. Todos os outros estados, passou Natal e ano, todas as equipes estão treinando. Qualquer modalidade que seja. Aqui no Maranhão, a gente vai conseguir, nós vamos começar a treinar 100% depois do carnaval. Então, para mim, isso já é normal. Mas eu queria que fosse diferente. Fica a dica aí pra galera aí, né? Vamos pensar, digamos assim, virou um ano, passou o Natal, Ano Novo, já é pra voltar pra academia para poder treinar. Aí pensar, Santa Catarina é uma potência no taekwondo, no judô, São Paulo é uma potência nos esportes. Porque lá eles treinam, né? Se eles chegam nas férias, aqui no Maranhão, chega nas férias, o que acontece com nossos filhos? Nunca fiz com o meu, mas a maioria dos pais que eu acompanho, foi para casa da avó, foi para casa do tio no interior. E o menino que treina de manhã, ele treina os 2 turnos nas férias. O sul. O Nordeste aqui, o pessoal vai para o interior, vai para casa de parente. Sim. Então a gente faz uma coisa que a gente ama, porque para a gente aqui é o mais complicado. Ele é um menino que vai, ele vai para a escola, evidentemente o outro ele vai fazer um reforço, vai para a escola. E aqui não, o pessoal só volta no tudo depois do carnaval. Além do taekwondo, quais são as outras modalidades que a MF oferta para o público? A gente oferta a hidroginástica, os idosos, uma questão de reabilitação, e natação e balé. Você, no caso, trabalha com essas modalidades, no caso, atendendo o público de que idade até que idade? A partir de 3 anos de idade. Na natação, no balé e no taekwondo. E a hidroginástica a partir de 19 anos até 100 anos. Muito bem, então a equipe lá deve ser incluída para poder atender essa demanda todinha. Tem pessoas que trabalham conosco, além de mim, a Cris, nós temos outros profissionais que trabalham conosco nessas áreas aí. Muito bem, muito bem. E quais são as projeções daqui para frente no que diz respeito a esses projetos que, inclusive, tu mencionaste aqui, que já fiz essa parceria com esse vereador?
Humberto, o nosso projeto agora é a gente ampliar ele. Nós já estamos em 3 bairros aqui, né, na nossa região aqui, a gente quer triplicar eles. Primeiro nós estamos aumentando a popularidade do esporte, o apoio do nosso vereador, e aumentar mais polo para que esse projeto chegue em mais famílias, em mais lares, né, que de repente o pai não tem essa condição de ofertar um esporte para o filho, e aí que a gente entra com o nosso projeto, né, trabalhando com a questão da saúde, da disciplina, né. E, consequentemente, vai precisar de mais médicos para poder atender essas regiões. Mais professores, aí tem esse suporte. A equipe vai... Graças a Deus, nossa equipe é grande. É média. Eu sempre falo que a gente nunca pode pensar que é grande, a gente tem que estar com um pensamento de... questão da humildade. A gente tem que estar com o nosso pensamento de aspirante. Sim. E sempre de aspirante. Porque quando tu pensa que tu não é mais... Quando tu tá no aspirante, tu vira, treina. E se toda vez que a gente treinar e pensar em qualquer ambiente de trabalho que a gente esteja, a gente tem que estar com o pensamento de aspirante. As artes marciais, além do taekwondo lá, tem outras modalidades que vocês trabalham? Não, de artes marciais não. O nosso foco mesmo não tem taekwondo. Só o taekwondo. A gente até tentou, mas não deu. Acho que eu sempre falo assim, quando não der, porque Deus tem que falar, foca no de vocês. Porque é o seguinte, eu estou fazendo essa pergunta porque como houve está havendo, na verdade, essa ascensão do MMA, que no caso as artes marciais mistas, ou seja, essa mistura das artes marciais para que, digamos assim, de certa forma, isso seja colocado ali no ringue, no cage. E, claro, houve essa projeção com esses atletas que tiveram essa ascensão no esporte. A gente já mencionou aqui o Anderson Silva, entre outros, o Vitor Belfort, o Cachorro Louco, né, o Vanderlei Silva, entre outros nomes que, de uma certa forma... Matida. O Lilton Matida também, né? E o Charlie do Bronx, que agora, né? E essa galera que, de uma certa forma, projetou o esporte e aqui para o Brasil, fez com que essa academia se adequasse a, digamos, de uma certa forma, ofertar mais artes marciais, mais modalidades para poder, digamos assim, a pessoa que tivesse, digamos, a procura do MMA em si, ele pudesse, de uma certa forma, ter mais habilidade em outras artes marciais, para que ele, digamos assim, pudesse alcançar o máximo possível do MMA. Tem essa variação. Essa variação de artes. Eu percebo que a galera gosta muito do boxe e do jiu-jitsu. O chão. Né? O chão e o... O em cima e o solo. Sim. A trocação e o... né? Exato. Aí quer dizer, porque eu não fiz isso? Porque, tipo assim, a gente tem esse projeto que é em busca de alcançar, a gente chegar em crianças carentes, mas qual é o nosso objetivo da MF? A gente encontrar talentos no taekwondo. Já teve algumas projeções, digamos assim, a galera assim, fiquei bom em taekwondo, tipo, tive uma boa... Quis migrar para outra arte? Quis migrar para outra arte, digamos assim. Pro MMA, vamos lá. Não. Porque o próprio Anderson Silva, ele veio do taekwondo. Ele faixa preta em taekwondo. Tipo assim, das nossas safras, não teve alguém que quis... Porque, tipo assim, como no taekwondo tem bastante competição, então todos os nossos atletas sempre se focaram no taekwondo, tá competindo. E como nós fazemos parte da Confederação Brasileira de Taekwondo, tem muito campeonato. E aí eu fugindo um pouco da tua pergunta. E a gente tem aluno nosso agora, tipo, ontem, o pessoal viajaram, que vai ter a seletiva nacional. Foram três atletas nossos. 3 atletas nossos, que eles vão passar mais a seletiva nacional, vai ser a partir do dia 6 de março até dia 10, lá no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1. E aí eles vão passar uma semana em São José dos Campos, treinando com o pessoal da Seleção Paulista, para dar um treinamento, um reforço, para eles poderem disputar essa seletiva nacional. Então, ano passado, a gente já teve umas conquistas inéditas. Na seletiva nacional, a gente teve um bronze, teve alguns bronze, e aí a gente estamos com essa programação de aqui um máximo 2 anos, a gente consiga encaixar alguém, classificar alguém para a seleção brasileira, de taekwondo a nível nacional. Tanto no cadete, que são os meninos de 12 a 14 anos,
no juvenil, que é de 15 a 17 anos, e no sub-21, que é de 18 a 21 anos, ou no adulto. Então, aí, esse é nosso principal objetivo, a gente colocar alguém na seleção brasileira. Já tem maranhenses na seleção brasileira? Tem. Mas esses que já estão na seleção brasileira, infelizmente, eles não têm no Maranhão. Eles representam outros estados, porque lá foram ofertadas outras propostas para eles. E aí nós temos esse propósito agora de classificar alguém. Eu sinto que a gente está perto. Eu sempre falo, como técnico, a gente não pode ter só a emoção. A gente tem que trabalhar com a razão. Então eu vejo que bem próximo, vai dar bem próximo, nós vamos conseguir adentrar alguns maranhenses na seleção brasileira. Tanto nas categorias de base quanto nas categorias principais. Coisa que eu queria conversar contigo, e que é importante a gente observar, é que a educação física, de certa forma, ela ganhou uma projeção muito grande depois, inclusive, que a internet chegou e que muitas pessoas acabaram, digamos assim, de uma certa forma, expondo de forma frequente a necessidade, a importância da educação física para o dia a dia, isso para manter, digamos, uma saúde em dia, para poder alcançar uma longevidade maior em relação a ter uma qualidade de vida melhor. E como é que tu vê essa projeção? Hoje em dia, quando eu saio do serviço, eu vejo, digamos assim, pessoas de todas as idades indo para a academia, ou então correndo, ou então andando de bike, ou fazendo alguma atividade física, coisa que a gente não via, digamos assim, há 15, 20 anos a gente não via essa popularização da educação física em si. E hoje em dia tu percebe que em todo canto hoje está igual às igrejas, né? Toda esquina tem uma academia hoje. E a gente vê de manhã cedo, e quando a gente volta também do serviço, digamos no finalzinho de tarde, a gente vê essa galera andando, correndo, indo para academia, pedalando, e sempre fazendo alguma coisa. A gente passa, às vezes tem um monte de jovens e senhoras reunidos, né, naquelas modalidades de dança e tal, e no crossfit. E a que se deve isso? Por que as pessoas, ao teu ver, por que as pessoas começaram a procurar algum envolvimento com a educação física de um tempo para cá? A que se deve esse fenômeno? Primeiramente, assim, no meu ponto de vista, a gente analisa, a gente fica vendo assim, a gente acaba querendo ser um cientista. O que acontece? Esse crescimento aumentou depois da pandemia. Tu vê isso depois da pandemia? Depois da pandemia. Outros estados, essa prática já era mais frequente. Então, essa frequência aumentou da atividade física, somente aqui em São Luís, foi após a pandemia. Naquele período de pandemia, quase você não vê ninguém andando de bicicleta. Então, foi comprovado que as pessoas que fazem atividade física, né, a imunidade deles era mais alta, dificilmente alguém pegou a Covid, foi só aquele de uma semana, alguns dias, e estava lá. Alguns estudos provam isso. Então, isso de certa forma, contribuiu. Contribuiu. Mas eu sou meio sedentário e... Aí o pessoal começaram a pedalar, o pessoal começaram a fazer zumba, o pessoal começaram a frequentar as academias. Eu costumo até dizer que hoje em dia, na região que a gente mora aqui, ainda tem pouca academia. Tem ali, tem aqui. Tu acha que tem pouco? Eu já acho. A nossa população tem. De certa forma, se for levar em questão da questão proporcional, verdade. Mas, digamos questão assim, geométrica. Né, a gente vê que, mas a gente já tem uma boa quantidade que, digamos, atende uma... Até um certo tempo, como falou, 15 anos, 20 anos, a gente não tinha. Não tinha. Então, isso é muito importante, porque as pessoas hoje em dia, elas querem viver mais com saúde. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, isso foi bom. Você, o pessoal está ali, da pessoa praticar mais, a concentração aumenta mais, né, a autoestima, aquela coisa toda. Sim, também dá autoestima, né? Principalmente as mulheres e o pessoal da terceira idade. Esse público aumentou muito. E a gente fica feliz de ver assim a pessoa, porque aí aumenta quantas e quantas pessoas profissionais que são formados em educação física, que não estão na área porque achavam que era um mercado escasso, que não tinha tanta demanda. Então, essa demanda aumentou, principalmente os personal. Uma procura muito grande dos personal, o pessoal que quer aquele treinamento específico, tudinho, o funcional. No quer ficar bonitinho, saradinho. Isso. Aí tem aquele treinamento de futebol. E você fala também, né, como tu mencionaste da galera que
já tem um pouco mais de idade, digamos assim, 40 a mais. A gente vê galera hoje, né, com autoestima lá em cima, com uma boa estrutura física, Uma performance legal. uma performance boa, Sim. né? Porque as pessoas veem logo pela questão estética. Parece que a primeira coisa que as pessoas focam não fazer uma atividade física, geralmente não vão fazer academia, vão treinar na academia, não, eu quero ficar bonitinho, eu quero ficar saradão, eu quero ficar lindão. Só que tem a outra questão do condicionamento físico, a questão da autoestima também, mas também está relacionada à questão da estética, mas também a gente se sente melhor quando está fazendo atividade física. E é interessante as pessoas que procuram as atividades físicas, a pessoa sempre tem que procurar um profissional. Sim. Um profissional qualificado, certo? Para a pessoa, uma orientação. Porque tem atletas que ele é orientado, que ele tem o objetivo de fazer uma atividade em jejum. Outras pessoas precisam fazer alguma refeição, né? Então acontece, hoje tem gente que está treinando, que desmaia, que não sabe por que, de repente saiu, sem tomar um café, sem fazer a primeira refeição. Tem atletas que já estão no nível que ele pode fazer uma atividade em jejum. Outros têm que ter uma descrição, tem que fazer uma alimentação antes de qualquer atividade física. Então é sempre bom colocar, a gente tem que fazer atividade física? Tem, mas ela tem que ser acompanhada. Falando de alimentação, o que é recomendado para antes do treino, para depois do treino? O que as pessoas precisam saber? Jejum, assim, sempre eu falo assim, o importante é que a pessoa não faça atividade em jejum. Eu não posso descrever assim para um aluno uma questão, tem que comer isso, porque eu já vou estar invadindo a área do nutricionista. Mas ainda tem isso ainda. Tem isso, a gente tem que respeitar as regras. Sim, sim. Mas como a gente é marinho, tem que tomar aquele bom cafezinho, com cuscuz, um beiju, um ovo, que é o básico que todo mundo come, entendeu? Mas aí, se a pessoa quer uma alta performance, ela tem que ter um acompanhamento nutricional. Geralmente as academias hoje já estão bem completas. O cara vai lá fazer a avaliação dele, já tem a nutricionista que já te passa aquela lista que ele... Sim, já faz o pacote completo. Sim. O cara faz a avaliação física, da avaliação física ele já vai lá para o nutricionista, aí ele já todo acompanhado. E aí, se ele fizer todo esse acompanhamento, ele vai ter um resultado. Ele vai ter uma entrega legal. Vai ter um resultado, aí a pessoa fica assistindo, poxa, se eu estivesse fazendo isso mais tempo, eu já poderia estar melhor, mas é bom. O importante é que a pessoa faça atividade física com qualidade, com moderação, respeitando sempre o limite do corpo, tendo um intervalo de descanso, isso é importante. Mas também tem aqueles que querem, digamos, um resultado mais rápido, acabam, digamos assim, indo atrás de outros procedimentos que, digamos assim, trazem isso bem, digamos assim, no curto prazo. Isso é um problema, para muitas pessoas. Eu sempre costumo dizer, tudo que vem fácil, vai fácil. Pois é. Tudo que vem rápido, vai rápido. Então, vai ter um preço. E será que tu está disposto a pagar esse preço? Então, a gente for passo a passo, acho que devagarinho, vai conseguir o resultado. A dica importante para quem vai começar uma academia amanhã, digamos assim, porque o cara pensa assim, aqui, ele já começa a primeira semana, ele já começa a não ver resultado, ele na verdade sente mais dor do que aparência, ele já eu quero desistir com não sei o quê. E qual é a recomendação? Porque tem gente que quer um resultado rápido, breve, pensa assim que a gente está, na verdade, diante de uma sociedade bem mais imediatista do que, digamos assim, talvez em relação a todas as eras que já se passaram. E a galera quer resultado rápido. E aí sempre aparece aquele que vem com aquela historinha, diz, rapaz, fizer isso e tal, né? Toma isso aqui, faz isso aqui. Toma isso aqui que vai ser né? Qual é a recomendação? O que eu recomendo, como pai, como professor, como amigo, que a pessoa procure um profissional qualificado. Esse é o primeiro passo. Não querer atravessar o processo. Respeitar o limite do seu corpo. Respeitar o desenvolvimento do seu corpo. Se você respeitar isso, procura alguém qualificado, respaldado, então não vai vir. Aí agora, se a pessoa quer um resultado rápido, procurar um cirurgião plástico, né? Aí o resultado vai vir e o custo é alto. Mas só brincando mesmo. A pessoa tem que procurar um profissional qualificado, ter paciência, que o resultado vai vir. E acontece muito.
qualquer área de atividade, a pessoa quer o resultado rápido. Tem que ter aquela ansiedade de querer o resultado. Tem que ter calma. O resultado vai vir. Uma pergunta talvez que seja importante. Qual é a idade ideal para poder começar os exercícios físicos, digamos assim, de uma forma regular? Porque eu estou vendo hoje a meninada hoje com 13, 14, 15 anos já quer ir para academia. O que tu diz disso? Não é errado. Não, quer dizer que... Não. Isso não atrapalha, digamos assim, isso aqui na verdade é uma pergunta, digamos assim, para alguém que fosse leigo Não é. Isso não atrapalha, digamos, o desenvolvimento, porque o jovem adolescente está em desenvolvimento, de certa forma, corporal, está em processo de mudança corporal. Tu viu o que eu falei agora para ti? Que desde que ele tenha um acompanhamento de um profissional. Sim. Ele pode, tipo, como aqui, futebol, ou no próprio taekwondo, no judô, tem 12, 14 anos que ele faz um treinamento de academia. Para quê? Para fortalecer a musculatura dele. Que isso nada vai impedir no crescimento e no desenvolvimento dele. Porque esse trabalho que está sendo feito com eles, vai nos grandes clubes, indo com 12 anos, e está lá na academia, lá treinando. Mas ele está sendo acompanhado. Então ele não está fazendo um trabalho aleatório. O lance é acompanhamento. O lance é acompanhamento. O cara quer fazer academia, aí vai ter uma consequência. Se ele não tiver acompanhamento de ninguém, vai ter um acompanhamento, porque aonde quer ele dosar uma certa carga, ele vai estar forçando, não respeitando o limite do corpo dele, aí ele vai ter lesão, aí ele vai pagar um preço alto. A gente já viu aqueles vídeos de meninos de 10 anos na internet, cara, todo trincado, ponta a ponta, todo musculoso, todo definido. Sim, mas ali eles têm um acompanhamento. Se ele não tiver um acompanhamento, não vai chegar aqui dali. Mas aquilo ali não vai impedir o desenvolvimento deles. Pois é. O grande lance, João, tem que ter acompanhamento. O cara não pode chegar, acordar, eu quero treinar. Cheguei, quero me matricular. As academias não vão deixar, quer dizer, você tem que fazer uma avaliação. Você tem que fazer uma avaliação. Sem isso, ele não vai conseguir treinar. Tu acha que alguma academia diz não, assim, para não é o momento, ela vai esperar um pouquinho mais? Eu acho até vai ter alguém que vai dizer que não. Eu creio que sim, porque, tipo assim, se for um de menor, ele se matricular, ele tem que ter o acompanhamento de um maior de idade. De certa forma. Certo? Vai ter alguém para poder assinar embaixo. Tipo, vamos supor, uma grande academia, essa multinacional, eles não vão aceitar. A mais de bairro, talvez, sempre tem aquele fato isolado. Sempre vai acontecer isso. Mas que isso aí é uma porcentagem muito pequena mesmo. Mas que pode ter uma consequência muito grande. E só para a gente já, de uma certa forma, finalizar aqui o nosso bate-papo, que foi, digamos assim, por mim, a gente passaria aqui o resto da semana. Aqui. Deixa uma recomendação para a galera de casa que quer começar nos esportes, que quer começar, digamos assim, uma vida saudável, digamos assim, praticando uma atividade física. O que fazer, qual, digamos assim, o primeiro passo, qual que é a ideia principal, e, digamos assim, fazer também uma exposição da MF, inclusive do endereço, para poder, digamos assim, se alguém quiser te procurar, para poder ter esse primeiro contato com os esportes. Olha, eu sempre costumo dizer, a pessoa me pergunta muito assim, e mexe, qual é a melhor luta? A melhor modalidade mesmo? Qual é o melhor esporte? Não tem... Todos os esportes têm sua valorização, tem seus valores, tem seu princípio. O que tem que ter é a minha perseverança. A minha perseverança. E o que eu digo para a pessoa, independente da modalidade que ela for opinar, ela tem que ter entrega. Porque, por mais que eu passei minha vida toda praticando esporte, tem dia que a pessoa não está legal. Poxa, eu não vou. E se a pessoa... hoje começou a academia, acontece muito. 90% quer fazer academia, vou fazer uma academia, uma bicicleta. Hoje eu não vou. Aí eu me matriculei. Primeiro passo é procurar uma modalidade que você quer. Aí eu quero essa, se matricula. Segundo passo, tem a frequência. Tem que ter a frequência. Tem dia que a pessoa está chovendo. Agora você toma um banho, pega uma sobrinha, vai mais cedo pro carro, sai mais cedo e vai treinar. Porque se toda a pessoa for procurar desculpa, botar obstáculo onde não tem, nem que para academia. Está chovendo. Mas hoje eu estava da academia. O celular está cheio. Você acabou botando aqui?
Você colocou obstáculos. Então você tem que acreditar em você e treinar. E quem quiser praticar o taekwondo, nós estamos aqui localizado na Avenida 1, Gelson Viana da Silva, certo? Número 33, na cidade olímpica, comunidade da taekwondo. E temos natação, tanto aqui na 105, na rua da Academia de MC Fitness, localizada na Escola Vai Saron, e na 101 também, localizada aqui na Rua 2, número 2, aqui na 101. Também nós temos natação, guarda-ção operária. Tudo operária. Só na cidade olímpica você tem de luta. As duas são nessa operária. 105, Rua 12, número 25, e na 101, número 2, Rua 2, número 2. Todos temos natação, taekwondo e hidroginástica. Muito bem. Quero agradecer a tua presença. A conversa foi muito boa, muito esclarecedora. Eu sei que tu tem muita história para contar. A gente, por mim, a gente passava aqui o resto da semana aqui batendo esse papo aqui legal. Espero que a galera, na verdade, tenha te conhecido um pouco mais da tua trajetória, te conhecido, digamos assim, no sentido de, inclusive, do quão é importante a questão da educação física no dia de hoje, digamos assim, dentro do quadro educacional. Porque antigamente a educação física era só levar os meninos para a quadra, fazer uma coisinha aqui e ali, né? E aí pronto, hoje a gente percebe assim que a coisa está mais organizada, as pessoas estão levando isso mais a sério. Eu percebo que os professores de educação física têm aquela parte teórica em sala de aula, mas também tem a parte prática, digamos assim, mais o aluno ele já vai orientado, ele já sabe o que fazer, as regras de cada modalidade esportiva, e isso é importante. Esse avanço, digamos assim, no ensino da educação física, ela é muito importante pro dia de hoje, no que diz respeito ao desenvolvimento, não só na parte, digamos, intelectual, mas física, e, digamos assim, os dois estão, digamos assim, de certa forma, unidas para que a pessoa tenha uma vida melhor e um desenvolvimento melhor, e em todos os sentidos, em todas as áreas de vida. Então, eu quero mais uma vez te agradecer, digamos, a tua disponibilidade por ter vindo participar do Prosa de Prof. Foi uma prosa massa, uma prosa da hora, e que foi muito esclarecedor e que, de uma certa forma, a gente te conhecendo um pouco mais da MF, esse projeto massa aí, que agora, no caso, vai ter uma extensão que vai atender muito mais, inclusive, isso, né, voltado à comunidade em si. Então é isso, eu quero te agradecer, eu quero deixar aí teu recado aí pra gente, e é com você. Júnior, primeiramente eu queria agradecer a Deus, né? Sempre quando a gente bota Deus na frente dos nossos projetos, ele vem só abençoando. Eu quero mesmo que Deus cada vez mais te abençoe, que cada vez mais esse teu projeto já deu certo, que você vai prosperar muito mais ainda, né, com a prova de prof. E eu estou muito feliz, eu quero lhe agradecer aqui de coração pelo carinho, pelo convite. Eu sei que você tem um carinho muito imenso pela minha pessoa, pela nossa equipe, e você já faz parte da nossa família, sim, certo? Sim. E aí nós vamos ter outro momento que nós vamos trazer a equipe. Sim, sim. Depois dessa conquista que a gente veio do Rio de Janeiro, da seletiva nacional. Quero ver todo mundo aqui pra gente fazer aquela prosa legal. Vai ser show de bola. E como a gente falou, já foi dito aqui, né? Graças a Deus, a educação física, a atividade física, ela está crescendo muito no nosso estado. Nós temos N profissionais qualificados, né? Como tem nossos amigos, a mestra Cris, tem o Cezinha, tem a Sinara, tem a Fabiana, excelentes pessoas. Entendeu? A gente fica muito feliz de ter contribuído com esse pessoal e ter colocado Deus, né, você no nosso caminho. Deus tem usado você para botar você no nosso caminho. E a gente fica muito feliz com isso e que já deu certo. Amém? Muito bem, amém. Falou, Júnior, brigadão, viu? Tamo junto. Então, galera, você que curtiu esse episódio, que ainda não faz parte ainda do canal Prosa de Prof, é a sua vez. Só apertar aí no botãozinho aí para se inscrever no nosso canal e fazer parte da família Prosa de Prof. Para você também que gostou do episódio, deixa aquele like maroto aí para poder dar aquele valor para o nosso conteúdo. E aí a gente aguarda você no próximo episódio. Um grande abraço, até a próxima. Prosa de Prof.